Nesse vídeo eu vou mostrar para você o perigo que é de você confiar muito em um determinado setor específico, principalmente no imobiliário e principalmente hoje em ativos europeus. Vou trazer para você um caso concreto de um REIT, que é uma empresa imobiliária na Europa, que era um dos maiores do mundo, na realidade um dos maiores na Europa, e que de fato teve uma péssima performance recente, mostrando ser praticamente uma armadilha para investidores, e isso também se aplica no Brasil a fundos imobiliários e a várias empresas imobiliárias que normalmente as pessoas confiam demais. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro como você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Agora eu tenho um aviso para você: no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Na realidade, pessoal, eu estava analisando aqui, alguns ETFs nesse site etf.com, certo? Este site aqui ele mostra, vários ETFs, vários fundos listados em bolsa de valores nos Estados Unidos, e eu utilizei dois critérios: o primeiro de equity e o segundo de real estate, portanto de ações e portanto aqui do setor de imobiliário, real estate. Eu estava analisando aqui estes ETFs e aqui o maior ETF de ações de fora dos Estados Unidos, de outros países, não só de desenvolvidos, mas emergentes também, é o VNQI. Quando a gente observa o VNQI, que ele é um fundo da Vanguard, justamente cobrando uma taxa de 0,12% ao ano, portanto ele é de Global ex-US, fora dos Estados Unidos, real estate imobiliário. Quando nós observamos as características, basicamente ele tem 656 empresas, mas eu gostaria de mostrar esta lista aqui de ativos, tá? E veja, fora este primeiro aqui, que ele é de REITs industriais, o segundo é o da Vonovia. Vonovia é uma empresa extremamente conhecida e famosa, sendo na prática uma das maiores empresas europeias de aluguel de imóveis, principalmente residenciais, tá? Principalmente residenciais. Quando a gente observa, o que ela faz, em grande medida, apesar dela também trabalhar com operações de compra, venda, e também operações de lares para idosos, o grande racional do trabalho dela é alugar imóveis residenciais, apartamentos e casas, tá? Então essa daqui é a carteira, são impressionantes 547 mil imóveis residenciais, principalmente na Alemanha, na Suécia e também na Áustria, mas realmente é um número muito impressionante. Mas o que eu gostaria de mostrar nesse caso foi que aqui você vê no gráfico o desempenho da Vonovia, que é uma empresa, portanto, alemã, de maneira principal, colocando agora em dólares no período para você poder comparar com o REIT, porque este daqui é uma empresa imobiliária americana que é muito falada, e para você ver, que no período anterior ali de 2013, 14 até 2020, o período da pandemia, performou muito bem a Vonovia, mais até do que ações americanas do setor imobiliário. Quando a gente pega o VNQ aqui, por exemplo, também você observa que o VNQ teve uma performance inclusive bem pior, do que a Vonovia. O que chamou muito a atenção recentemente foi essa queda estrondosa aqui, do período de 2021 até agora, que ela chegou a cair 70%, na prática, funcionando como armadilha de muitos investidores que geralmente fazem isso, observam aquilo que mais subiu, vão lá, compram e geralmente se dão mal. E agora eu vou mostrar por que isso daí aconteceu e vou usar este caso prático desta ação em específico para mostrar aquilo que você não pode cair, certo? Quando nós observamos o balanço da empresa, o que a gente vê? Só para você entender aqui, esta linha aqui em cima é o total de ativos, tá? Ou seja, basicamente tudo que a empresa possui, principalmente os seus imóveis em grande medida. Este grande salto que aconteceu aqui foi porque ela adquiriu uma das outras maiores empresas alemãs de moradias, a Deutsche Wohnen, por isso que ela também aumentou bastante a sua dívida. Mas só para mostrar, todas as barras azuis aqui são o endividamento da empresa, que também teve um aumento porque os ativos aumentaram, porque ela fez essa aquisição,
na prática parcialmente diluindo os acionistas, mas nem é esse o ponto, tá? Também aqui nós observamos nas barras cinzas o patrimônio líquido da empresa, portanto o total equity aqui para você observar quanto que a empresa de fato tinha de patrimônio líquido, né? E esta linha vermelha que você observa aqui é a capitalização de mercado. Então você observa que de maneira geral sempre a capitalização de mercado, ou seja, quanto que você pagava no valor das ações da empresa, era sempre superior ao valor do patrimônio líquido que ela tinha, inferior aos ativos, mas superior ao patrimônio líquido, e depois ela passou a atuar aqui com deságio, como a gente observa em vários tipos de empresas que estão em situação de dificuldade. E por que isso daí aconteceu, né? Basicamente porque ela, além de ter uma dívida bem alta, né, quando a gente considera que ela tinha ali um total de ativos de mais de 100 bilhões de euros, né, e a dívida dela era de praticamente 50 bilhões de euros, praticamente metade da empresa era dívidas, tá? Essas dívidas, elas passaram, obviamente, a rolar a uma taxa muito mais alta, porque a taxa de juros básica na Europa, principalmente na Alemanha, né, subiu ali da casa do 0% para aproximadamente 4, 5%, que já era uma diferença bem grande. Então você veja que o total da dívida, embora tenha reduzido um pouco ali de 2021-22 de 47 bilhões para a casa dos 44 bilhões, o que mais caiu foram os ativos que foram marcados a mercado, né, porque eles são, no caso dos imóveis, eles são ajustados pelo seu valor contábil e o seu valor contábil depende da taxa de juros e, portanto, do custo de oportunidade. Enfim, ali o patrimônio líquido caiu da casa dos 37 para hoje ali na casa dos 31, ou seja, uma queda ali de praticamente 20%, que a gente pode dizer assim, né, praticamente do capital da empresa. O problema é que o mercado ele enxerga mais do que apenas uma queda de 15, 20% do patrimônio líquido da empresa por essa reprecificação. Ele enxerga justamente a incapacidade que a empresa vai ter de rolar essas dívidas adiante, e inclusive a empresa já começou a vender os seus ativos justamente, praticamente fazendo um timing contrário do que ela deveria fazer, porque agora ela se vê obrigada numa sinuca de bico a conseguir rolar a sua dívida, e como ela não consegue se financiar nas mesmas taxas, ela vai ser obrigada a liquidar parcialmente ali os seus ativos justamente no momento em que eles estão depreciados. Para você ver como essa situação de alavancagem é muito perigosa, e a imensa maioria das empresas, principalmente dos REITs lá no exterior, sejam americanos ou não, operam sim com alavancagem, bem diferente dos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas só para mostrar que o fato de uma empresa ter a queda do seu patrimônio líquido de 15 a 20% gerou uma queda do valor das ações de 70%, né? Gostaria também de mencionar, quando a gente observa a parte do balanço da empresa, né, que de fato, embora ela tenha a sua receita que esteve aumentando ao longo do tempo, o que a gente observa aqui de 2018 até 2022, inclusive aqui a receita, né, do fluxo de caixa para cada ação, a gente observa que uma desvalorização do valor dos ativos que sempre estavam sendo valorizados acima, né, de zero, no caso, estavam tendo uma valorização positiva, e aqui passaram a sofrer um deságio bem significativo. Quando nós observamos justamente os apartamentos, né, então a fazer a gerência aqui de 636 mil unidades, e aqui já caiu para 621, ou seja, uma queda de 15 mil unidades, 15 mil apartamentos praticamente, tá? E veja, não é porque houve uma maior vacância, né, a vacância aqui está em 2% aproximadamente, o que é realmente muito pouco, tá? Muito pouco. E inclusive os aluguéis todos eles são de maneira geral reajustados pela inflação na casa de 3, 4% ao ano, mas apenas a reprecificação do mercado por taxas de juros gerou perdas muito significativas na ordem de 70% desta empresa aqui. E isso aconteceu mesmo com um desempenho operacional razoável. Eu vejo muitas pessoas que ficam apenas focando em observar lucros crescentes, etc., quando não é apenas isso que importa, né? Conforme você observa aqui neste gráfico, você vê a receita da empresa nas barras roxas, você vê o resultado operacional dela em laranja, você vê o fluxo de caixa dela aqui nas barras amarelas, que se mantiveram relativamente constantes, embora com uma queda aqui de aproximadamente 2,3 bilhão de fluxo de caixa para 1,4, né, para 1,8, que é uma redução grande, mas ainda assim houve uma manutenção, e isso não impediu que as ações caíssem 70%, né? Isso tudo para chegar na conclusão que não é recomendável de forma nenhuma que você faça tipo de stock picking como muitas pessoas fazem, tá? Inclusive, você pode baixar aqui na descrição vários e-books que eu já montei, né? Relatórios mostrando na prática ativos que você pode investir para ter uma diversificação muito maior do que aquelas diversificações que as pessoas buscam fazer de maneira manual nas suas carteiras.
E esse também é um dos motivos pelos quais, por exemplo, aqui os ativos imobiliários da Europa tiveram uma performance tão ruim depois da pandemia, né? Aqui a linha azul você vê a média, também puxados fortemente por esta ação, né? A Vonovia, que caiu esses 70% que eu mencionei, portanto tendo um desempenho bem ruim, mesmo quando a gente compara, né, com a média americana. Então colocando tudo em euro aqui para você conseguir comparar, certo? A gente vê que a média americana teve um desempenho bem superior de 35% aqui nos últimos 5 anos aproximadamente, versus a média europeia de menos 15%, tá? Isso aí também por aumentos de juros. Nos Estados Unidos eles estão conseguindo se refinanciar de uma maneira mais eficiente do que acontece normalmente na Europa. Então, se você gostou desta reflexão, não deixa de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que eventualmente compra ações individuais e está meio perdida e não avalia de fato aquilo que ela está fazendo. E se você gosta desse conteúdo e de outros conteúdos sobre investimentos globais, não deixe de se cadastrar aqui embaixo para você poder baixar os materiais que eu mencionei e também eventualmente entrar na lista de vagas do próximo curso Investimentos Globais. Então não perde a oportunidade. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!